Olá, povo de Deus, 25º domingo do tempo comum, 24 de setembro de 2023. A nossa reflexão de hoje é a partir de Isaías 55, de 6 a 9, Filipenses 1, 20c a 24 e 27a, e Mateus 20, de 1 a 16a. Buscai o Senhor enquanto pode ser achado, invocai-o enquanto ele está perto. Abandone o ímpio seu caminho e o homem injusto suas maquinações. Volte para o Senhor, que terá piedade dele. Volte para nosso Deus, que é generoso no perdão. Meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e vossos caminhos não são como os meus caminhos, diz o Senhor. Estão meus caminhos tão acima dos vossos caminhos e meus pensamentos acima de vossos pensamentos, quanto está o céu acima da terra. O texto de hoje apresenta a possibilidade de voltar para casa, pois o rei Ciro, um pagão, assinou um edito de repatriação, permitindo esse regresso. É muita humilhação. O tempo do exílio foi muito amargo, mas serviu como tempo de purificação da fé no Deus de Israel, de revisão profunda. Foi um tempo em que Israel reescreveu muitas de suas obras e que temos no Primeiro Testamento. Porém, agora que era a hora de voltar, muitos se manifestaram céticos, com pouca fé, humilhados, porque a volta está sendo possível por um edito de um pagão. Cabe ao nosso profeta anônimo da escola de Isaías, ao qual chamamos de segundo Isaías, que escreveu os capítulos de 40 a 55, o conhecido livro da Consolação, motivar o povo para a volta. Como motivação, ele grita as diferenças de planos e raciocínios entre o povo e o Senhor, porque os meus pensamentos não são os vossos, nem os vossos caminhos são os meus, oráculo do Senhor. Voltar à terra de onde foram tirados à força, esse caminho de retorno não é apenas um deslocamento geográfico, mas uma verdadeira experiência espiritual de reencontro com o Deus que lhes dava a identidade do povo eleito e libertado da escravidão do Egito. Daí o apelo do profeta: procurai o Senhor enquanto se pode encontrar. Filipenses 1, 20c, 24 a 27a. Irmãos, Cristo vai ser glorificado no meu corpo, seja pela minha vida, seja pela minha morte, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne significa que meu trabalho será frutuoso, neste caso, nem sei o que escolher. Sinto-me atraído para os dois lados. Tenho o desejo de partir para estar com Cristo, o que para mim seria de longe o melhor. Mas para vós é mais necessário que eu continue minha vida neste mundo. Só uma coisa importa: vivei à altura do Evangelho de Cristo. Preso em Éfeso, por volta do ano 49 a 50, Paulo recebe a visita de Epafrodito, membro da comunidade de Filipos, e este será encarregado de levar uma cartinha de Paulo para eles. Nesta correspondência, Paulo manifesta a certeza de sua situação perigosa e do futuro que o espera, mas sem desespero algum, desejando seguir vivo somente se for para ser útil às comunidades. Do contrário, a morte lhe parece uma ocasião de ouro de encontrar-se com aquele que lhe dá o sentido à sua vida, aquele que ele mais ama. Mateus 20, de 1 a 16a, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha.
combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? E eles responderam: porque ninguém os contratou. O patrão lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 horas da tarde, cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu 1 moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 só hora e tu os igualaste a nós que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos 1 moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros serão os últimos. O quadro que esta parábola nos apresenta reflete bem a realidade social e econômica nos tempos de Jesus. A Galiléia estava cheia de camponeses que, por causa da pressão fiscal ou de anos contínuos de más colheitas, tinham perdido as terras que pertenciam à sua família. Para sobreviver, esses camponeses sem terra alugavam a sua força de trabalho. Juntavam-se na praça da cidade e esperavam que os grandes latifundiários os contratassem para trabalhar nos seus campos, nas suas vinhas. Normalmente, cada patrão tinha os seus clientes, isto é, homens em quem ele confiava e a quem contratava regularmente. Naturalmente, esses trabalhadores de confiança recebiam um tratamento de favor. Esse tratamento de favor implicava, nomeadamente, que esses clientes fossem sempre os mesmos primeiros a serem contratados, a fim de que pudessem ganhar uma jornada completa, um denário, que era o pagamento diário habitual de um trabalhador não especializado. A parábola de hoje, até a nós, pode sugerir que o dono da vinha tenha sido injusto com os trabalhadores que se lascaram no trabalho o dia inteiro e ganharam o mesmo que aqueles que trabalharam apenas 1 hora. Aqui está o que a parábola quer nos ensinar. A justiça olha o mérito e paga a cada um segundo suas obras. A bondade está mais atenta à necessidade de cada pessoa e nos concede o que necessitamos, ainda que em justiça não mereçamos. O nosso texto denuncia a concepção de Deus como um comerciante, que contabiliza os créditos das pessoas e lhes paga em consequência. Deus não faz comércio com ninguém. É muita arrogância nossa pensar que Deus precisa da mercadoria que temos para lhe oferecer. Por isso é ridículo dizer a Deus: se o Senhor me fizer isto, prometo-lhe aquilo. Se me der isto, pago-lhe com aquilo. Entender que Deus não é um comerciante, mas um pai cheio de amor pelos seus filhos, significa também renunciar a uma lógica interesseira no nosso relacionamento com Ele.
O cristão não faz as coisas por interesse ou de olhos postos numa recompensa, mas porque está convicto de que esse comportamento que Deus lhe propõe é o caminho para a verdadeira vida. Nada que faço, inclusive na igreja, pode ter esse sentido de querer comprar a Deus. Participo dos sacramentos, pago dízimo, faço romarias e outras práticas cristãs somente para manifestar minha gratidão a Deus, mas não para ganhar algo dele em troca, muito menos a vida eterna. Na época de Jesus, sobretudo os fariseus pensavam que a fidelidade a Deus e aos seus mandamentos mereceria uma recompensa, e tanto maior quanto maior a antiguidade e a qualidade dos serviços prestados a Deus. O amor de Deus é totalmente gratuito e não tem preço. Não é uma mercadoria que esteja à venda. Minha vida e prática religiosa devem ser marcadas pela gratidão e nunca por interesses. Um beijo no seu coração.